Ele chegou fazendo o São Paulo jogar, chegou sendo ofensivo, chegou tendo coragem, chegou tendo intensidade de jogo. Eu vou elogiar. Se mais pra frente piorar, eu vou criticar. O que eu acho injusto é você criticar quando joga mal e não elogiar quando joga bem. Bem-vindos ao canal. Vamos ver aí os comentários, né, da galera sobre a vitória do São Paulo, os comentaristas aí da imprensa esportiva. Olha só o que o Pilhado e outros comentaristas aí estão falando sobre a vitória do São Paulo. Orar pode, e eu vou criticar, mas eu fico puto com isso. Quando joga mal, as pessoas criticam. Por que quando joga bem a gente não pode elogiar? Ah, Pilhado, calma, tá muito cedo. Cara, tá muito cedo. Mas o cara tem 6 jogos, tem 5 vitórias e um empate, porra. Por que a gente não pode elogiar? Por que a gente não pode falar? O cara merece. Ele chegou fazendo o São Paulo jogar, chegou sendo ofensivo, chegou tendo coragem, chegou tendo intensidade de jogo. Eu vou elogiar. Se mais pra frente piorar, eu vou criticar. O que eu acho injusto é você criticar quando joga mal e não elogiar quando joga bem. E me desculpa, já mudou muita coisa, sim, em pouquíssimo tempo. Assim como o Milito do Atlético Mineiro, o Zubeldia já mudou muita coisa nesse São Paulo em pouquíssimo tempo. E tem que ser reconhecido por isso. E eu quero lembrar, para quem duvida, tá? Vou até tirar um pouco aqui. Para quem duvida do São Paulo em competições de mata-mata, lembre-se. Primeiro, é o maior campeão internacional do futebol brasileiro. 3 Libertadores e 3 Mundiais. Segundo, e muito importante deixar claro sobre esse São Paulo. O São Paulo, que muita gente diz, Pilhado, você está emocionado. Que São Paulo que nos mata-matas. Eu quero deixar claro para vocês que o São Paulo, na Copa do Brasil do ano passado, ele simplesmente eliminou os 2 superpoderosos do futebol da América do Sul. Então, como que eu posso dizer que o São Paulo não tem chance de brigar pelo título da Libertadores? Quais são os 2 times que todo mundo fala quando começa uma competição de mata-mata que são os favoritos na América do Sul? Palmeiras e Flamengo. O São Paulo venceu dos 2. O São Paulo derrotou o Palmeiras e o São Paulo derrotou o Flamengo na final. Ganhou do Palmeiras na semi e ganhou do Flamengo na final. Como é que a gente vai dizer que um time como esse não pode disputar o título da Libertadores? Se ele eliminou os 2 superpoderosos da América do Sul, ele pode sim ser campeão. Para mim, o São Paulo vai ser muito mais forte no mata-mata do que nos pontos corridos, mas já mostrou que também pode brigar para ficar no topo da tabela no Brasileiro. Então, parabéns ao Zubeldia. Por quê? Porque ele fez isso. Eu mostro de novo o primeiro gol. Falha do Fábio? Foi. Mas ele falhou por causa da pressão do Juan. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Olha a pressão. Olha a pressão. O Fábio já não sabe o que fazer. Aí ele erra, o Juan toma a bola e toca para o Bobadilha fazer o gol. E o Fábio já tinha errado uma vez, muito parecida com essa. Por quê? Porque estava sendo marcado, porque tinha marcação-pressão. Isso é mérito do Zubeldia. Vamos ver o que a mídia tá falando aí sobre o São Paulo, sobre essa grande vitória de virada contra o Fluminense. E hoje pega um time como o São Paulo, sai na frente, não consegue sustentar o placar, e também o São Paulo bem melhor, né, do que o Fluminense. Não foi um atropelo, mas o São Paulo bem melhor que o Fluminense também. E para mais uma virada, né, Jean? Porque assim, vitória contra o Cobresal de virada, essa vitória de virada, o jogo contra o Vitória tomou um empate, deu a resposta fora de casa, 3-1. E aí eu te pergunto, o que tem hoje para destacar nesse trabalho ainda curto do Zubeldia e o que tem para a gente avaliar de um trabalho longo prazo do Diniz que está ficando para trás? O Fluminense hoje está na zona do rebaixamento, ele não está devendo jogo nenhum, ele tem os 6 jogos. Boa noite, William, companheiros, todo mundo. Bom, eu acho que primeiro é engraçado que você falou, né, das viradas do São Paulo, mas vale lembrar também do oposto, né? Do quanto o Fluminense tem nessa temporada saído na frente. Isso. E hoje nem merecia sair na frente, a verdade é essa, porque o gol sai por acaso. O São Paulo era bem melhor, como disse o Birner. O São Paulo foi melhor os 90 minutos, produziu mais os 90 minutos, mas o Fluminense acha um gol. E mesmo achando um gol, né, foi o 5º jogo no Campeonato Brasileiro. Assim, o primeiro gol é um erro individual do Fábio, grosseiro. Né? Esse é um passe que ele tem que fazer 10 vezes de 10.
Para você jogar hoje, ou você consegue fazer um passe básico desse, ou fica difícil, né? Todo mundo pode cometer erros, mas ali foi um erro no momento que o Fluminense talvez fosse ganhar algum fôlego no jogo por estar em vantagem, né? Então o Fluminense não pôde nem desfrutar dessa vantagem um pouquinho, acabou entregando um gol logo depois. Mas, fora o erro grosseiro, é o que o Jean falou, a saída não está acontecendo, mesmo quando você acaba obrigado a despachar a bola para o ataque, acaba obrigado a se livrar dela, né? E muitas vezes isso aconteceu hoje, de novo. Então, o mérito do São Paulo também é muito grande. Acho que o planejamento tático do Zubeldia, em termos de ter o Nestor do lado esquerdo, né? E muitas vezes derivando para dentro para o Patrick ter o corredor para apoiar por ali. As saídas erradas aí, então, essa primeira do Fábio, ó, ele já faz uma defesaça no Nestor e na cabeçada do Juan logo em seguida. Mas Nestor, para mim, o melhor em campo hoje, inclusive. Concordo. Nestor. Também acho. E, aliás, ele é um jogador que entende muito bem os espaços do campo, além de ser tecnicamente muito bom, né? E aí o segundo erro do Fábio. Ele fica mais exposto a esse tipo de situação, né? Quando o time está sendo pressionado, não consegue sair. Então, acabou custando caro dessa vez. Mas, claro, os erros do Fluminense são, em grande parte, também forçados pelo fato do São Paulo tá provocando, né? Subindo linha, pressionando, tendo essa intensidade. Hoje é um jogo assim, o São Paulo poderia até ter empatado, né? Tem a questão do lance anulado aí que a gente deve debater mais pra frente, mas a sensação de justiça no placar acabou ficando muito grande por causa do gol que sai no final. E tem várias sacadas do Zubeldia nessa retomada do time no seu jogo mais competitivo. Mas a saída de bola com ele funciona melhor. Bobadilha não vinha sendo usado. Sim. Até acho que o Bobadilha oscilou, inclusive com o próprio Zubeldia, mas o time consegue ser competitivo com ele. Lado esquerdo, o Wellington. Assim, tiraram do Wellington e espremeram até o limite. O Wellington jogava tudo quanto é partida no campeonato estadual. Desculpe, jogo atrás de jogo. Entre o Patrick, que é um jogador ainda que precisa se provar, o time continua competitivo. O Juan já jogava como centroavante algumas vezes ano passado, jogou inclusive contra o Palmeiras. Mas é um jogador que o torcedor do São Paulo torcia e torce ainda no nariz. Só que ele está ganhando oportunidades. Eu não entendo isso. Mas você sabe, eu estou errado? O torcedor torce o nariz. O torcedor do São Paulo é um torcedor muito exigente. Tá? Ele torceu o nariz pro Nestor. Sim. Que tecnicamente é um jogador acima da média do futebol brasileiro. O Juan não é. O Juan é um batalhador. Mas o Juan está entregando. Eu não vou comparar, porque ele é bem inferior a esse jogador que eu vou citar. E tem uma característica um pouco diferente. Mas o Juan tem no São Paulo, na ausência do Caleri, um papel parecido com o Rony do Palmeiras. Por causa do Juan, a pressão em saída de bola fica boa. Por causa do Juan, você pode jogar a bola nele que ele vai trombar, vai lutar. Ele vai marcar jogador em qualquer posição que for necessário na frente. Ele não tem a velocidade do Rony. O Rony é mais decisivo. O Rony, tecnicamente... E toma decisões erradas ainda, né? É melhor que o Juan. O Rony tem mais experiência que o Juan. É muito mais decisivo que o Juan, mas eu sempre gosto de lembrar que o Juan é o cara que fez o pivô pro Luciano na Copa do Brasil contra o Corinthians, Itaquera, contra uma 2-0 pro Corinthians, e é o cara que fez o pivô pro David no Allianz Parque, no jogo também da Copa do Brasil, quando o São Paulo foi campeão. Ou seja, ele tem uma participação direta, sim. Né, no título do São Paulo da Copa do Brasil, que é o maior título que o São Paulo ganhou em anos. Quando o jogo estava quase impossível contra o Ituano, foi o Juan que entrou ali, começou a trombar, sofreu pênalti, quase fez gol. Foi bem, né? No outro meio de semana contra o Águia de Marabá, fez 2 gols, então participou. Perdeu um gol feito, mas depois fez 2 e tudo bem. E na hora da virada, mesmo que seja num jogo um pouco mais fácil, ou bem mais fácil, ele apareceu. Então, é preciso entender que esse cara talvez não seja o jogador, e não é o jogador para ser titular do São Paulo hoje. Mas ele é útil. Mas com o Zubeldia ele parece... Diniz pode até ter uma reação de falar... E é isso, galera, mais uma grande vitória do São Paulo aí no comando do Zubeldia, dessa vez no Morumbi, a primeira vitória do Zubeldia dentro de casa aí pelo São Paulo, né? São Paulo vinha ganhando muitos jogos fora de casa, dentro de casa ainda não havia vencido, empatou contra o Palmeiras e venceu agora a primeira partida aí contra o Fluminense por 2-1. Mais uma vitória, mais uma virada do São Paulo, né? Libertador.